boa tarde. No programa de hoje, você vai acompanhar como funciona a técnica do bypass intestinal para emagrecer e o depoimento de pacientes que realizaram essa cirurgia. Veja também os cuidados com a alimentação do diabético e as dicas de O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Conversei com o médico que criou a técnica bypass intestinal. Acompanhe a entrevista e saiba mais sobre a cirurgia que permite emagrecer comendo à vontade. O que faz uma pessoa entrar imediatamente em contato com o senhor? A partir de que momento ela pode ser considerada obesa? Isto eu contacto com os meus pacientes no consultório e sempre faço essa pergunta: o que te levou a vir consultar? O motivo que os leva a vir ao consultório é muito variável, mas a maioria das vezes elas se olham no espelho, não se gostam e procuram uma solução. Então, o que é o bypass intestinal? O bypass intestinal, na verdade, é um desvio, um atalho inteligente que nós fazemos no intestino delgado, só no intestino delgado, enganando o alimento. A gente engana o alimento no intestino delgado. A pessoa come normal, come o que quiser, quanto quiser. Quando ele sai o alimento do estômago e vai para o intestino delgado, até para que os telespectadores entendam, veja este desenho aqui, o aparelho digestivo normal, observem aqui, estômago, que só faz o bolo alimentar, passa para o intestino delgado, que é onde a pessoa engorda, é neste intestino mais estreito aqui que a pessoa engorda. Quando chega nesse mais grosso, ele só evacua. O alimento entra no estômago, forma o bolo alimentar, passa para o intestino delgado. Comparem agora o normal com essa cirurgia. Observe que só faço um atalho inteligente aqui. Uma parte do alimento continua fazendo o mesmo caminho que era antes, em menor quantidade, e uma maior parte vai direto para o intestino grosso, onde é eliminado e com isso perde peso. Por isso que, para que a pessoa emagreça com essa cirurgia, é indispensável a ingestão de água, que é a água que vai dar mais velocidade ou menos velocidade nesta comida, para que ela passe mais rapidamente para o intestino grosso e com isso perca peso. E aí é que nós tiramos a diferença, porque eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho visto em outras ocasiões o senhor comentar uma coisa que até é meio difícil de acreditar. Com 15 dias, pode comer churrasco. Perfeitamente. No 15º dia, o paciente operado pode pegar a mulher, os filhos, as crianças e ir comemorar numa churrascaria. Comer seu belo churrasco, sua carne assada, grelhada ou cozida e verduras e legumes acima da terra. Por quê? Verduras e legumes acima da terra? Que elas quase não fermentam. Porque para comer de tudo mesmo, feijão, arroz, batata, doce e tal, isso que eu ia 45 dias. Que daí o intestino está totalmente cicatrizado e não tem risco nenhum. E essa intervenção, doutor Lazarotto, que é feito no paciente, é uma cirurgia de grande porte, de médio porte, pequeno porte? Qual é a sua técnica? Todas as cirurgias de obesidade, sem exceção, são todas de grande porte. Grande porte. A nossa também é uma cirurgia que é de grande porte. Por quê? É feito, na maioria das pacientes que preferem, no momento da cirurgia, entra um cirurgião plástico e já retira aquele excesso de gordura. É uma plástica? Não é uma plástica. É a retirada do excesso de gordura para facilitar o acesso do cirurgião à cirurgia. Depois que o cirurgião plástico retirou aquela gordura, levanta-se, eu vou lá, entro, apenas faço aquele atalho que eu acabei de falar, chamado bypass, e
A pessoa se alimenta normal, fazendo aqueles 2 caminhos que eu acabei de falar. Não precisa usar outro tipo de vitamina? Não. Por que não precisa vitamina? Veja aqui, vamos novamente voltar aqui no desenho. O estômago, normal, faz o bolo alimentar normal. Passa para o intestino delgado que vai absorver os alimentos normalmente. Observe que uma parte vem mais rápida por aqui, pelo bypass, e a outra continua fazendo o mesmo caminho. Por que precisa esse outro pedaço funcionando? Para que não falte nenhum tipo de vitamina ou sal mineral. Por isso que essa cirurgia, ela, para cada pessoa, é diferente a posição da cirurgia em cada um. Por exemplo, quem tem o intestino solto é diferente de quem tem o intestino preso. Quem tem diabetes é diferente de quem não tem diabetes. Por quê? Porque o diabetes, ela precisa estimular no final do intestino delgado, um receptor que tem no final do intestino que estimule o pâncreas a produzir mais insulina e com isso melhora o diabetes. Quem sofre com a diabetes deve ter cuidado redobrado com a alimentação e ficar atento à diferença entre light e diet. Conversamos sobre o assunto com o endocrinologista André Viana. Os alimentos que o diabético deve evitar, eu gosto muito de falar desse assunto porque existe uma preocupação às vezes meio errada das pessoas que têm diabetes, né? Então todo diabético deve evitar alguns alimentos para não subir a glicemia agudamente. Então existe o alimento que você vai comer agora e daqui 1 hora, 2 horas a sua glicemia pode subir demais. Esses alimentos são todos os alimentos que contêm carboidratos, né? O que é carboidrato? Carboidrato é o açúcar. Então tudo que tem açúcar, isso todo diabético sabe que o açúcar faz o diabetes subir, mas existem alimentos que fazem o mesmo efeito do açúcar, porque a partir do momento que eles caem no estômago e no intestino e são digeridos, eles são imediatamente transformados em açúcar. Então é a mesma coisa que comer açúcar. São as massas, os pães, principalmente os pães de farinha branca, o açúcar da fruta, se for comido em excesso, em grandes quantidades, pode fazer isso também. Os amidos em geral, amido é arroz, mandioca, farinha, batata famosa na mesa de tantos brasileiros, né? A batatinha, né? A batata faz isso acontecer. O inhame, né? Na região norte, nordeste do Brasil se consome muito inhame, que faz parte às vezes até do café da manhã do pessoal. Em São Paulo tem bastante gente que consome também. Isso aumenta a glicemia assim agudamente. Só que eu converso com o diabético no dia a dia e os diabéticos sabem essa lista de cor. Eles sabem isso na ponta da língua, quais são os alimentos que fazem a glicose subir. E acabam não se preocupando com o principal problema, que é a obesidade. Hoje, cerca de 90% dos casos de diabetes no mundo estão relacionados a excesso de peso. Então, de uma forma geral, além desses alimentos que eu citei, qualquer alimento que faz engordar faz mal para o diabetes, porque é uma cadeia de eventos. A pessoa ganha peso e o seu organismo fica mais propenso a piorar o diabetes. Então, gorduras, frituras, quer dizer, tudo que faça você ganhar peso. Então, se o alimento engorda, o alimento faz mal para o diabetes. Além dessa lista de alimentos que eu já citei, né? Eu gostaria de saber qual que é a diferença entre o alimento light e o alimento diet. Existe muita confusão que o diabético faz e as pessoas em geral fazem em relação aos alimentos diet e os alimentos light. Qual que é a diferença, né, entre light e diet? O alimento diet, se você for traduzir para o português, é dietético. Então ele é um alimento que é apropriado para alguém que está fazendo alguma dieta. Na grande maioria das vezes, aqui no Brasil, quando a gente vai falar de um alimento diet, é justamente para diabético, né? Então são alimentos que não contêm açúcar, na grande maioria das vezes, são alimentos que não têm açúcar e justamente por isso não vão fazer um aumento tão grande da glicemia. Mas como eu falei, tem alimento que é diet, mas engorda, né? Se for um chocolate diet, um chocolate dietético em grandes quantidades, vai engordar e isso a longo prazo vai prejudicar o diabetes também.
Mas a curto prazo não vai fazer aquele aumento excessivo da glicose em pouco tempo. E o alimento light, light significa leve, é só traduzir para o português, light é leve. E leve significa que ele é menos calórico, ele tem menos energia do que o alimento o tradicional, digamos assim. Então ele tem um reduzido valor calórico. Então o alimento light, ele vai ter menos caloria do que o seu similar que não é light, certo? Às vezes o light pode ser diet também. Se você olhar no rótulo e ver que aquele alimento light não tem açúcar, é um produto diet, por mais que não esteja escrito ali. E existe também até a denominação zero, que alguns refrigerantes gostam de usar. Zero parece que é uma palavra mais moderna, assim, né? Então, o zero também normalmente é porque ele contém zero açúcar. Zero açúcar. Então, zero açúcar acaba sendo diet também, acaba sendo dietético também. Então, o que eu aconselho às pessoas é não se apegar a esses nomes, light, diet ou zero. Simplesmente pegar o rótulo do produto e ver se o produto contém açúcar. Se ele contém açúcar, provavelmente não é um alimento adequado para o diabético. Se ele não contém açúcar, provavelmente seja mais adequado. E também, para quem pensa em peso, ver o valor calórico daquilo. Então, todo rótulo traz o número de calorias e a quantidade de açúcar e carboidratos, né? Essa informação é mais importante que a palavra diet, a palavra light ou a palavra zero. Para anunciar ou participar do programa Obesidade em Destaque, entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. E agora, continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazarotto e saiba mais sobre o bypass intestinal, uma técnica que já foi escolhida por mais de 4.500 pessoas. Como é que a pessoa chega ao ponto de dizer assim, não, eu vou lá, vou conversar com o Dr. Lazarotto, ele vai me orientar e eu realmente vou fazer essa cirurgia? Não, em absoluto. Nós somos muito rigorosos e os pacientes que já são operados por mim sabem quantos exames eu peço no pré-operatório. São mais de 50 exames. Para depois de eu pegar esse paciente e colocar na mão do anestesista, que vai conhecer esse paciente hoje, para que ele faça esse paciente poder ser operado com segurança. E o anestesista vai fazer uma anestesia nas costas, igual uma cesariana. Na maioria das vezes, em 98% dos casos. E o paciente, mas eu quero operar dormindo. Ele toma um calmantezinho e dorme o sono fisiológico. Mas eu quero não ver nada. Faz uma anestesia geral e faz a intubação. Pode, é opcional do paciente e indicado pelo cirurgião cardíaco e pelo anestesista. Isso não sou eu que indico. No dia seguinte, já no quarto, levanta, anda. Já no primeiro dia depois da cirurgia. É mesmo? Anda, caminha pelos corredores, normalmente. No segundo dia, à noite, ele já toma líquidos, caldinho, água de coco. No terceiro dia já toma sopa com bastante com caldinho de frango, ou caldo de carne de boi, algum caldo com bastante proteína, e já tem alta do hospital e normalmente ou vai para casa ou vai para um hotel. Agora no 15º dia é aquela festa. Vai para uma churrascaria e come seu belo churrasco, sua carne assada, carne grelhada, carne cozida, que é o grande diferencial dessa cirurgia com as outras. Outras técnicas também têm o nome de bypass intestinal. E eu gostaria que o senhor explicasse a diferença da técnica da sua cirurgia para com as outras. A diferença é gritante. Todas as outras cirurgias de obesidade se baseiam no seguinte princípio: cortar o estômago, algumas delas deixando o estômago bem pequenininho, do tamanho de um copo de cafezinho, e isolar grande parte do intestino delgado. Então, algumas o estômago fica maior, outras menor. Mas
todas isolam grande parte do intestino delgado que deixa de funcionar. Não vai funcionar. A cirurgia de Lazaroto. Observe, vamos fazer uma comparação aqui, esta cirurgia de Fábio Capella. Observe bem o Fábio Capella, em que cortou o estômago, ficou um pedacinho, observe aqui o estômago pequenino, do tamanho de um copo de cafezinho, todo o restante do estômago isolado, mais de 97% do estômago sem função, uma grande parte do intestino delgado aqui, isolado, e aqui foi feito 2 tipos de bypass. Um lá em cima do estômago com o intestino e aqui embaixo do intestino com o intestino. Agora observem a cirurgia de Lazaroto para comparar uma com a outra. O estômago está íntegro, aqui o intestino absorve todo ele normal, observem aqui. Ou seja, uma parte maior quantidade que vem para cá e a outra em menor quantidade que vem para cá. Então, esse é o grande diferencial. Uma corta em maior ou menor quantidade e isola uma maior quantidade do intestino delgado. E essa não isola nada do intestino. você deseja ter mais qualidade de vida? Então acesse já o site obesidadeemdestaque.com.br e saiba mais sobre saúde, alimentação, obesidade e nutrição. E agora, confira as dicas do quadro O Consultor. Olá Brasil, meu nome é Helder Mello, eu sou consultor e estou aqui agradecendo os inúmeros e-mails que vieram de todo o Brasil, questionamentos, perguntas, dúvidas sobre perder peso e manter-se feliz. Como é possível fazer essa técnica do bypass intestinal com o Dr. Lazaroto em outros lugares do Brasil? Com o Dr. Lazaroto isso é possível. Mas alguns médicos me perguntaram se essa técnica poderia ser ensinada a eles. Justamente pelo sucesso desta técnica, eu quero dizer que, por enquanto, não. Porque a técnica só pode ser ensinada por uma universidade de medicina. Eu quero aproveitar aqui para quebrar aqui um paradigma, falar sobre algumas inverdades. Alguns médicos estão dizendo aí pelo Brasil, na região de Brasília, Goiânia, Goiás, que fazem a técnica do Dr. Lazaroto. Aí eu lhe pergunto, como eles podem estar afirmando isso se essa técnica não foi ensinada e não pode ser ensinada a não ser num contexto de uma universidade? Então, meu amigo, bypass intestinal somente com o Dr. Lazaroto. Não creia em sites falsos, não creia em mentiras e saiba que só tentam copiar aquilo que é fantástico, que é de primeira linha, primeira categoria. Então, bypass intestinal, Dr. Lazaroto Souto, essa técnica eu recomendo. Quero que você pense também sobre a questão dos preços. O pessoal tem perguntado quanto custa. Gente, quanto custa você tem que perguntar para o seu médico. Mas eu quero dizer uma coisa, não creia em falsas promoções, porque custo baixo não tem como ser feito com qualidade. Você pode chegar com a Brasília velha num lugar ou com uma BMW 0 km. Tudo é uma questão de qualidade. Então pense sobre isso. Bypass intestinal, Dr. Lazaroto Souza, e se engaje na luta contra o câncer. Uma homenagem ao Outubro Rosa e tem o apoio do programa Obesidade em Destaque, Medicina e Saúde. Acompanhe o depoimento de alguns pacientes que compareceram ao encontro da Associação Paranaense de Estudos sobre a Obesidade. Veja o que eles têm a dizer sobre o bypass intestinal. Quanto tempo você fez a cirurgia? Há 9 anos atrás. Você pesava quantos quilos? 130. Eu tinha esteatose, eu tinha diabetes, eu tinha hipertensão arterial, eu tinha tudo. Tudo. Débora. E não tinha também mais menstruação, eu tinha menorreia precoce. Eu casei com 20 anos, né? Eu operei com quase 30, né? E também queria filhos e não conseguia de jeito nenhum. Depois da minha cirurgia, depois de um mês, porque eu não tinha mais menstruação, depois de um mês veio minha menstruação. Depois de 2 anos, em 2005, eu fiquei grávida do meu menino, que hoje ele tem 6 anos. Ele completou agora no dia 31 de maio.
E quando o Vitor tinha 1 ano, eu fiquei grávida da Beatriz. Então eu só tenho a agradecer muito a Deus e ao Dr. Lazarotto por eu estar aqui hoje, por eu estar aqui, por eu ter meus 2 filhos, que foi um presente de Deus para mim. Olha, eu vou falar a verdade para você, eu emagreci. 70 quilos eu emagreci. Não tenho o que falar, gente. Para mim, se fosse para mim fazer hoje de novo a cirurgia, eu faria. E eu recomendo a todas as pessoas que precisam, que façam essa cirurgia, porque é muito boa mesmo. Hoje eu sou outra pessoa, como dizem para minhas amigas, para minha família, eu morri e nasci de novo. A autoestima tá lá em cima, né? Autoestima lá em cima. Vivo a minha vida normal, como de tudo. Minha mãe viu um programa falando de obesidade e falou, não, existe uma cirurgia mais moderna, que é menos invasiva e você também, segundo a entrevista, falou que você vai poder comer de tudo. Comer de tudo, né? Aí eu falei, então, interessante, né? Porque realmente eu gosto de comer, meu marido cozinha super bem, falei, vai ficar difícil para conviver com isso depois, fazendo uma cirurgia que não pode comer, né? E foi isso que me chamou a atenção. E realmente aconteceu. Eu fiz a cirurgia, como de tudo. Estava até te falando que eu como doce, né? Tomo refrigerante e tal. E não engordei mais e continuo sempre emagrecendo. Tenho problemas de obesidade na família e eu estava com o início de diabetes também, problema na articulação do joelho esquerdo. E daí eu resolvi fazer a técnica do intestino. É uma técnica que eu considero menos agressiva. Eu tenho uma qualidade de vida ótima, podendo comer de tudo e tendo uma vida normal. E, inclusive, não faço uso de medicamento nenhum. A cirurgia do intestino foi a que me deu mais segurança, tanto não só no pré-cirúrgico, como no pós-cirúrgico também. O método que o Dr. José usa foi o que me deu mais segurança para que eu pudesse estar fazendo. Bom, a minha vida mudou totalmente depois que eu fiz a cirurgia. Primeiro que a tua autoestima melhora 100%. E segundo que você começa a viver muito melhor, com uma qualidade de vida muito melhor, sem estar se preocupando tanto com essa tua alimentação. E você realmente, você pode comer de tudo, né? A partir do 15º dia você já come de tudo liberado. Essa cirurgia para mim foi assim uma bênção de Deus na minha vida, porque eu estava num quadro, eu tinha 25 anos na época que eu fiz a cirurgia e um médico meu falou assim para mim para eu procurar algo para eu conseguir emagrecer, porque todas as dietas que possíveis e impossível eu fiz e não tinha resultado. Só que eu comecei a ter problema de pressão alta. Eu estava hipertensa, eu tive 2 ameaças de derrame, de ir para o hospital, então eu estava correndo risco de vida. Aí que foi a procura por uma cirurgia e o que me deixou mais segura, que me deu segurança de todas as elas que eu fui atrás, foi a do Dr. José Lazarotto. Eu indico... A técnica que eu fiz foi a técnica do Dr. Lazarotto, que é a técnica do intestino bypass. Isso devido ao quê? É uma técnica que ela é 100% reversível, então para mim foi o principal motivo, né, para escolher essa técnica. Eu jamais passaria por outra técnica que me privasse, né, com relação à questão da comida. Então a gente sabe que um dos maiores prazeres, né, da vida é comer. Então quando a gente está feliz, está com a família, a gente se reúne em volta da mesa. Então realmente você se privar desse prazer seria muito complicado, acho que ninguém merece, né? Então essa técnica, ela possibilita realmente você ter uma vida completamente saudável, completamente normal. Então, em virtude de ser 100% reversível, então que isso para mim foi uma coisa importantíssima, apesar que jamais iria, né, reverter. Então esse foi o principal motivo, por ela realmente me propiciar uma qualidade de vida 100% saudável. Assista mais uma parte da entrevista do Dr. Lazarotto e saiba quais são as principais mudanças na vida dos pacientes após a cirurgia. Determinei que eu vou fazer a operação através do seu conhecimento. Vou lá, faço a cirurgia, ficamos muito felizes. Em 15 dias eu estou comendo churrasco. Eu tenho que tomar muita água, e essa água a gente toma toda a vida, pro resto da vida, mas essa quantidade tem que ser continuamente medida ou é durante um tempo? Não.
A água, eu insisto, existem 3 leis nessa cirurgia, são leis que têm de ser obedecidas. Se não forem obedecidas essas 3 leis, as pessoas não devem fazer a cirurgia. Primeiro, tem de tomar água junto com a comida. Por quê? A água que, vejam no desenho, que vai dar velocidade para que o alimento passe do intestino fino para o intestino grosso e com isso possa perder peso. A segunda lei, comer primeiro a verdura e os legumes. Por quê? Para que não falte nenhum tipo de vitamina e sal mineral. E a terceira lei tem de mastigar bem a comida. Porque todas as cirurgias de obesidade, a do estômago, a do intestino, a da outra do intestino, a nossa cirurgia, todas as cirurgias, elas dão gases com mau cheiro e fezes com mau cheiro. Nós desenvolvemos uma técnica de comer que os gases e os com mau cheiro praticamente são eliminados em mais de 90%. Então, porque corta-se a comida em pequenos pedacinhos, miúdos, e quando passa do intestino delgado para o intestino grosso, já não sofre aquele processo de putrefação e já não tem aqueles gases com mau cheiro. E hoje nós introduzimos, junto com isso, lactobacilos e a uva batida no liquidificador, porque a semente da uva, aquela uva escura, mais a casca da uva, batido no liquidificador, associado a lactobacilos, que melhoram a flora intestinal, e usando algum tipo de clorela, que é um produto que se usa principalmente no Japão, na Índia, e aqui no Brasil tem muito, a associação disso faz com que os gases quase não tenham cheiro, e as fezes praticamente não têm cheiro. Então, toda pessoa operada de obesidade pode usar este recurso e com isso os gases e as fezes, praticamente o odor é igual a todo mundo. Mas alguma coisa o senhor queira acrescentar? Eu gosto de dar o conselho às pessoas que têm alguém gordinho em casa, um filho, um amigo, pai, uma mãe, a seguir os seguintes passos. Primeiro, tem que consultar seu médico de família, aquele que você confia. Se ele não resolveu o seu problema, dando dieta, atividade física, ele vai encaminhar para um médico nutrólogo ou para o endocrinologista. Este endocrinologista vai ministrar medicamentos, dietas, atividade física. Se assim mesmo não resolveu, aí deve procurar cirurgiões de obesidade. Não disse cirurgião, disse cirurgiões de obesidade. Um que opera o estômago, outro que opera o intestino, outro que opera o estômago e o intestino. Mas não fique só no que o cirurgião fala, que às vezes o cirurgião até fala algumas coisas que não são muito bonitas em relação um para o outro, que eu não concordo, porque nunca um médico deve falar alguma coisa errada para o outro, do outro médico, eu não concordo. Deve consultar os vários médicos de técnicas diferentes, aí sim, perguntar o nome de 2, 3, 4, 5 pacientes operados por estes médicos, conversar como eles estão, para depois decidir qual o médico que vai escolher e qual a cirurgia que vai fazer. Se escolher o médico errado ou a técnica errada, às vezes é um caminho de fácil ida, mas de muito dolorosa volta. Onde é que o senhor atende, doutor Lazzaroto? Eu consulto Curitiba, São Paulo, Brasília, Manaus e Belo Horizonte. E brevemente a nossa clínica estaremos atendendo no Rio de Janeiro e Porto Alegre. E o Obesidade em Destaque fica por aqui. Se você quiser tirar dúvidas, rever alguma reportagem ou sugerir algum tema, basta acessar o nosso site obesidadeemdestaque.com.br ou entrar em contato com a nossa produção. Estamos também nas redes sociais. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.